não tem o nome dos interiores aqui, não é um nome de cada filho, não tem linha Iracema, linha não sei o que é o nome dos filhos. Tem o nome, sim. Mas eu acho que as mulheres não participavam em nada naquele. Mulher não dava palpite, né? Daí ela botou os genros, mas não eram todos, né? Ela tinha o tio Sadi, que ficou assim como um secretário, né? Que fazia a papelada e organizava, né? E o Baromeu, que era o chefe do loteamento, que era o que comandava. Porque o Chapetinha e o tio Nenê, eu já não sei se já moravam em São Gabriel, não sei. Porque eles sempre foram daquela zona da fronteira, né? Que era naquela fazenda que ela herdou dos avós dela. Da Maria dos Anjos. Dos pais, é. A avó era Maria dos Anjos, né? Mas a mãe não me lembro o nome. Ela herdou deles. Essa parte da colonização, eles não abriram como se fosse um escritório e aí os colonos vieram? Abriram um escritório que quem cuidava era o Baromeu, o Sadi, que era o genro. Esse genro era sobrinho também, porque tem uma tia minha que era Iracema, era casada com ele, com o primo. Entende? Daí esse aí era encarregado disso. Mas o que comandava a mesa era o Baromeu, que era o chefe do... Até a escrivaninha. Aquela escrivania era do tempo da fazenda. Aqui nós temos a escrivania onde o Baromeu trabalhava, que foi herdada pela minha mãe junto com a fazenda. E a fazenda, eles colocaram na fazenda uma linha de telefone até Chapeta, naquela época. Tinha um telefone direto, então eles podiam acessar e se comunicar. E eles distribuíram, agora não sei como é que foi que fizeram a propaganda, né? Mas eles recebiam colonos de todas as regiões, sabe? Muitos vieram de Jaguari, né? Que era italiano, principalmente colonos italianos, né? Italianos e alemães. De Juí, eu acho que veio bastante. Veio, Mas Ijuí era pequeno, viu? Era pequeno. E a sua família também tinha uma relação com Ijuí, né? Qual a minha família? A sua mãe. Eles compraram casa em Ijuí. Depois que os filhos cresceram, eu acho, né? O meu avô comprou casa em Ijuí, daí se mudou a família para Ijuí. As crianças com ela, né? E eles ficaram... E o meu avô morreu cedo, né? Foi para a Itália, morreu lá. E daí ela ficou em Ijuí e aqui ficavam os filhos trabalhando na colonização. Mas, por exemplo, a educação deles foi em Juí? Dos filhos? Que eles estudaram? Foi que eu sei, os mais velhos, esse eu não sei. Mas a minha mãe e as minhas tias estudaram no tal de Santíssima Trindade de Cruz Alta, que é o colégio que naquela época era o único colégio da região. Era um colégio de irmãs, de freira. Iam interna. A minha mãe foi com 7 anos e as irmãs delas também. Daí iam crescendo, daí iam cuidando das outras, né? Conta que a avó dormia de mãozinha. E a minha avó era tão... minha avó era tão pequena, a minha mãe era tão pequena que chorava a noite inteira, botaram ela deitada na beira da cama, né, no chão, e ela dormia de mãozinha com a irmã dela no dormitório das adultas, né, das maiores. Era um internato. No internato. Então, vou me apresentar. Tá, eu sou Vitória Chapeta Mitri, casada com o Kercher. O Mitri era sobrenome do meu pai e Chapeta é o sobrenome da minha mãe.
E a minha mãe recebeu de herança essa fazenda, a sede da fazenda, porque todos receberam partes da herança, era da fazenda Monte Alvão, que era uma fazenda muito grande e que, com o passar dos anos, os filhos dela, depois que o meu avô morreu, tiveram a ideia de fazer um loteamento junto com ela, né? Mas ela já era uma pessoa, ela doente, ela sofria dos rins e quase não vinha para fora, naquela época já mais velha, né? Então quem atendia eram os filhos e os genros. Daí o Baromeu, que era o filho, não sei se era mais velho, mas era um dos filhos. O mais velho era o Chapetinha, eu acho que é o José Gabriel Chapeta. Depois vinha, eu acho que o Baromeu e depois o Eleutério, que é o Nenê. Daí o Baromeu se encarregou de fazer o loteamento e o Sadi, que era marido da tia Iracema e era primo da tia Iracema, era da família, era o que fazia a papelada. Isso só o que eu sei, né? Daí eles fizeram o loteamento, tinha colonos de todo o estado, veio muitos colonos de Jaguari, que eu saiba, não é? E não me lembro mais de onde mais. Então os colonos de Jaguari eram italianos, por isso que se formou essa colonização, né? Com pessoas de origem, tanto italiana como alemão. Também depois vieram poloneses, que eu li, o que mais? Não me lembro mais. Outras origens, né? Depois, com o passar dos anos. Como que foi que o Carlos soube dessa oportunidade de comprar a Fazenda Monte Alvão? O Carlos... não, vou te contar como é que foi o namoro. O namoro dela, o Carlos, ele trabalhava em serviço braçal. Ele veio da Itália para trabalhar em serviço braçal, como todo italiano, né? Que os mais letrados, vamos dizer, os mais cultos ficavam lá, né? Só vinha para cá quem necessitava de empregos e básicos, né? Daí ele trabalhava na estrada de ferro, que se chamava, a profissão dele, tuco de estrada de ferro, que quer dizer que ele colocava os dormentes no leito da estrada para fixação dos trilhos de ferro em cima. Era esse o trabalho dele, junto com a equipe, né? Porque eram várias pessoas, não era só ele, né? E daí o primeiro trabalho dele foi Três Corações em Minas Gerais. Daí em Três Corações, Minas Gerais, ele ficou um tempo e depois a estrada de ferro começou a se estender até o Rio Grande do Sul. E ele veio e passou a trabalhar na frente da fazenda que era da minha avó. Eu vou diminuir um pouco a história, né? Vou sintetizar. Ele passou a estrada de ferro na frente da fazenda que era da família da minha avó. E foi lá que ele conheceu ela. Eles eram agropecuarista em Suspiro, que pertence a São Gabriel. Pertencia naquela época e pertence ainda. É uma localidade pequena e que a estrada de ferro trouxe progresso, né? E daí ele trabalhava ali e conheceu ela. Daí uns dizem que o vovô não queria, o vô dela, né, o pai dela, não queria o casamento, não queria o namoro, e outros dizem que não se importava, daí não sei. E daí eles se namoraram. Daí ele começou a trabalhar com venda de égua, de mulas, porque naquele tempo ia muita mula para a guerra, né, e para serviço para São Paulo, para carregar a café, né, e outras coisas mais, né, não tinha outro meio de transporte. Daí ele começou a trabalhar com isso, né, e com venda de gado também, porque ele estava trabalhando na fazenda do sogro, né, e numa viagem de trem, ele sentou perto de uma pessoa que falou sobre essa fazenda que estava à venda aqui,
aqui nessa região, né? E que ia em asta pública. Daí ele se habilitou e arrematou a fazenda. E a minha mãe sempre dizia assim, ó, que ele não tinha dinheiro para pagar a fazenda, mas daí essa asta pública era em várias prestações. Daí ele vendeu o próprio gado da fazenda e pagou as prestações. Conforme ia vencendo, ele trabalhava com as mulas, com o gado, ia vendendo e pagou as prestações. E que o gado, daí sempre ela dizia assim, que esse que vendeu poderia ter feito, né? Vender o próprio gado que ele tinha, né? E pagar as contas. Mas não foi assim. A família da minha avó era agropecuarista. E como passava a estrada de ferro na frente, no meio da fazenda, lá, começou o namoro do Carlos com a Vitória. Dizem que os pais da minha avó não queriam um namoro porque era uma pessoa desconhecida e com um nível bem mais baixo do que o deles, né? Mas ela teimou, né? E por isso que ela dizia depois, ela casou com ele, veio para cá e dizia que tirou as luvas para casar com ele, para acompanhar o amor dela, da vida dela. Daí, chegando aqui, agora volto lá, e eles vieram de trem, de São Gabriel para cá, e de Ijuí até aqui não havia estrada, né? Era só aqueles caminhos assim, né? Grosseiros. E daí eles contrataram um carroção, aqueles carroção de 2 rodas. E uma das rodas era mais baixa que a outra. E daí eles vieram de lá de Juí até aqui com aquele desnível, né? E com aquele desconforto. E ela tinha, naquela época, não me lembro se 3 ou 4 filhos, né? Quando ela veio, porque já vieram nascidos os filhos mais velhos, né? E daí, chegando aqui, vieram para a fazenda, e a fazenda estava infestada, porque fazia muitos anos que não usavam, né? Eu acho que nunca usaram, porque esse pessoal antigamente era assim, né? Eles eram fazendeiros, mas a família não vinha, né? Só vinham os homens trabalhar, né? Eles ficavam na cidade. Eles eram de Cruz Alta, essa família. Daí chegaram aqui, estava infestado de inseto. Daí eles ficaram 6 meses morando no carroção, porque não podiam entrar, era pura pulga e outros, não sei o que, né? Mas ela dizia que eram insetos. E daí ensinaram aqui fora, né? O pessoal daqui, que botando galhos de timbó verde, com folhas verdes, ele largava um gás e o gás matava os insetos. Daí foi o que eles fizeram. Várias vezes durante vários meses. Ficaram 4 meses assim. Quando murchava a folha, o galho, eles traziam galhos novos, trocavam. E ela ficou morando com os filhos e o marido na carreta. E outra coisa que eu disse para a Daniela, ele era muito... A minha avó, o meu avô não sei, eu acho que não. A minha avó era muito católica, né? Então ela fazia uma procissão, agora eu não sei qual é a época, com os empregados, assim, sabe? E ela tinha uma bandeira do Divino. O Divino é o Divino Espírito Santo aqui, que ela carregava a tal da bandeira. E a bandeira do Divino, o tal do Divino, estava com a asinha quebrada. E daí que o meu avô fazia muita troça, sabe? Que ela andava com aquela bandeira, era aqui na frente da casa, eu acho que ela fazia, não sei onde que era, rezando. Fazia troça e aconteceu depois que um dia ele fez muita troça e depois ele saiu a cavalo no outro dia e o cavalo derrubou ele, não sei o que ele andou fazendo lá, o cavalo derrubou e ele quebrou o braço no mesmo lado da asa do anjinho, aquele que estava na bandeira quebrada, sabe?
Daí a vovó dizia que o Espírito Santo tinha mostrado para ele. Sobre a religiosidade dela, essa capela que existe hoje foi ela que construiu? Que eu saiba, foi ela que construiu. Que eu saiba, foi. Aquela igreja, ela ajudou a fazer. Para botar o nome dela, botar o nome dela daí. Nossa Senhora das Vitórias. Claro, é uma homenagem, é uma homenagem. Aham. Exatamente. Ela chegou aqui e tudo era muito, assim, primário, né? Muito difícil. Daí, então, ela tinha um livro que ela acreditava muito que era aqueles de... Como é que chama aquelas coisas? De produto natural, assim? Homeopatia. De homeopatia. Que de certo lá, eu não sei, né? Se é verdade ou não. Tinha esse livro de homeopatia que, de certa família dela usava, porque eles eram do campo, né? E daí ela tinha o tal do livro e ela começou a dar aquelas coisas, aquelas receitas para as pessoas daqui quando adoeciam. Ela não era benzedeira, não. É isso aí. E ela daí começou a receitar, ela ajudava todo mundo. Era uma pessoa que todo mundo queria muito bem, viu? Por ao menos é o que a minha mãe diz, né? Que gostavam muito dela. Depois de um tempo, né, aqui fora, com as crianças pequenas, começaram a crescer, precisaram de estudo. Daí levaram as crianças para Ijuí. Ele comprou uma casa e eles foram para lá, morar lá. E ele ficava aqui, né, trabalhando. Daí as filhas mais velhas foram, que já precisavam de estudo mais graduado, assim, foram para Cruz Alta, e ficaram internadas no Santíssima Trindade, que é um colégio de freira. E daí, cada ano, ou cada 2 anos, ia outra filha, né? E internas. Dentre elas, a sua mãe. E depois, entre elas, a minha mãe. E depois, com o passar dos anos, o meu avô foi para a Itália, né? Que ele ia, de 2 em 2 anos, parece, ele ia visitar os parentes. E uma das viagens, ele levou o filho, o tio Nenê, que é o mais novo, Eleutério. Levou o filho junto, eu acho que ele já se sentia mal, né? E daí ele levou o filho e morreu lá. Daí o filho voltou sozinho. Ele morreu lá. E daí ela também envelheceu, né? E... estava mais velha e daí as filhas já tinham que sair do internato, né? Porque chega a idade que tem que sair. E elas foram morar em Cruz Alta. A minha avó com as filhas, com os filhos. Eu acho que os homens não, porque os homens já estavam trabalhando, né? Naquele tempo a mulher não trabalhava. E daí foram morar em Cruz Alta. E alugaram a casa que era do Érico Veríssimo, que tinha ido para Porto Alegre. Porque quem arrumou a casa para eles alugarem foi o médico dela de lá, que era amigo da família do Érico, né? Era Ildebrando Westphal o nome do médico. E já era médico desde quando ela morava em Ijuí. Ele ia lá atender ela e quando ela precisava muito, no tempo que estava na fazenda, também era médico dela. Daí eles acharam melhor, né? O médico achou melhor que ela fosse morar lá em Cruz Alta, que era perto dele, né? Dele fazer essa viagem. E ela estava mais velha, né? Daí as filhas estudavam lá, não tinha cabimento ela ficar, né, ali. Ela ficava com as filhas mais novas, né? Que não iam no colégio. Mas as mais velhas já estavam tudo lá. Então daí ela foi morar lá. E acabou falecendo lá? Não. Daí depois voltou para Ijuí. Quando as filhas se formaram, né? E daí começaram a casar e namorar, daí voltou para Ijuí, morreu em Ijuí. Será que ela conheceu o Érico? Acho que, pois eu não sei. Eu acho Capaz que de não. sim, né? Não. Pra assinar contrato, essas coisas. Não, ela era bem mais velha, não. Mas ela não ficou na casa dele? Ficou, mas da família, eu acho, né, Daniela? A família que ela alugou, não foi ele, eu acho. Era na casa dele. Quando ele foi para Porto Alegre. Não sei. Interessante. Uhum. Imagina. É que ela foi uma personalidade muito importante, né?
Tanto que as pessoas hoje lembram mais dela do que dele, na cidade de Chapeta. Ele viveu mais aqui. E ele não pegou, ele morreu antes. Antes de ter Chapeta, antes da colonização, antes de tudo, entende? Ele morreu. Nem lembra direito. A minha mãe tinha 7 anos quando ele morreu. Ele foi para visitar a família e não voltou. Adoeceu lá e morreu. E ele tá enterrado na Itália e ela aqui. Enterraram na Itália e ela aqui. E depois de muitos anos, isso quando meu pai era vivo, minha mãe, a tia Tomazinha, que é a mãe do Luiz Carlos, não sei se sabe quem é, a avó da Caroline ali, foram lá visitar eles, o túmulo, procurar o túmulo, porque eles nem sabiam de quem era, viu? E acharam o túmulo. Eles estavam procurando o túmulo e não achavam, porque era cemitério do interior, né? Daí o meu pai precisou ir no toalete, no banheiro, e daí foi e deu de cara com o túmulo. É muito estranho, né? Mas é verdade. E levaram daqui trigo. Nós arrumamos buquê de trigo seco, sabe? E levaram e botaram no túmulo. As 2 filhas, né? Que época é isso? 70, né? 70 e poucos. E ele deixou uma casa lá, viu? Ele deixou uma casa, um sobrado. Quando ela foi daí morar em Cruz Alta, em Juí, e a fazenda, quem ficou? Os filhos. Eram os filhos. Naquele tempo, a mulher não fazia nada, não era disso. A mulher cuidava dos filhos e da casa. Eu acho que podia ser que ela ajudasse ele a pensar, entende? Assim, diz que por trás de um grande homem tem uma mulher, né? Mas eu acho que não é por trás, é pela frente. Mas é bem assim. Porque eu fico imaginando a dificuldade de administrar uma propriedade que era tão grande. Não era para ela, não. Ela ficava com os filhos e ela era doente. Ela tinha problema de rim, ela passava a maior parte do tempo sentadinha, num banquinho baixo ainda, porque diz que quando era muito alto o banco doía as costas, né? E a Vitória chegou a conhecer a sede, Chapeta, a cidade? Pois isso eu não sei. Não sei. Eu vi que tu perguntou lá quem é que ajudou. Eles contrataram um engenheiro, viu? Não é assim ao Léo. Foi planejada a cidade. Planejada. Para aquela época, né? Foi contratado um engenheiro. E esse é o diferencial do município de muitos, é o planejamento urbano. É, planejamento urbano. A gente pode ver as linhas das quadras. Não, e pode ver lá aquela igreja, né? O lugar, a praça. Foi contratado um engenheiro. E eu até me lembrava do nome dele. Eu posso fazer uma força lá e te dizer, mas não me lembro mais. Não te lembra, não? O local também onde foi escolhido para ser a sede. Um local bem alto, né? A família Mitre de Santo Ângelo? A família Mitre é de Jaguari. A minha mãe e o meu pai, vou contar para vocês como é que se conheceu a minha mãe e meu pai. E como é que eles casaram e constituíram uma família. O meu pai era a família do meu pai era de Jaguari. E eles eram 6 irmãos, mas tinham os pais deles, né? Os pais deles que eram de Jaguari. Daí eles vieram morar em Santo Ângelo e a minha mãe conheceu meu pai. Além dessa coincidência de ser perto, eles trabalhavam, tinha uma serraria ali no rincão de São Judas Tadeu. Não sei se é esse nome ainda, que foi a minha mãe que botou o nome, São Judas Tadeu. Ela fez uma promessa porque ela morou lá. Daí ela casou e vinha com ele para a serraria essa, para eles cortarem madeira, serrar madeira. Eu nasci em Santo Ângelo, mas até os 2 anos de idade eu estava com eles na serraria, porque aqui não estava pronto o inventário. O inventariante era o tio Chapetinha, que é o pai do Chico e do Luiz. E não ficou pronto o inventário, nós não tinha fazenda,
Daí nós íamos para lá, né? E eu era nenê. Daí quando eu completei 1 ano de idade, é que a minha mãe e o meu pai receberam a fazenda e ela contava sempre que ela fez o primeiro aninho meu aqui na propriedade, já, aqui na fazenda. E esse rincão chamava-se Rincão dos Mitre antes, mas depois eles quiseram trocar, não sei o quê, daí foi para São Judas Tadeu, que ela tinha feito a promessa de vir para cá, sabe? E daí, como São Judas cumpriu, vindo uma vez, né? Porque fazia horas que era para desenliar o negócio, não desenliava, né? Interessantíssimo, porque hoje a gente estava em São Judas Tadeu e gravou uma cascata que tem lá. A cascata, eles compraram primeiro a terra da São Judas Tadeu ali, tá? Mas não tinha nada lá. Daí o meu tio, eu tinha um tio muito habilidoso, que era o sócio do meu pai, fez a serraria lá. Ele montou, foi ele que montou sozinho, com uma roda de água. A serraria era tocada a água porque não existia eletricidade, sabe? Com uma roda de água. E eles moraram todos esses anos numa casa de tábua. E daí, então, a minha mãe fez uma promessa para sair de lá, e daí fizeram depois a igreja, não é que até meus pais ajudaram lá, e botou o nome de São Judas Tadeu, a igreja de São Judas Tadeu. Não, assim, ó, daí como o inventário estava demorando muito, né? Daí ela ficou morando lá com ele. E ela era de uma família rica, né? Ela nunca tinha passado trabalho na vida, e eles não, eles sempre se criaram trabalhando. Daí o meu tio e meu pai moravam lá e a casa era de tábua. Daí a casa de tábua e a cama era daquelas, chamavam cama patente. Não sei se você conheceu. É assim, as madeiras assim, da cama era tudo redonda, já vinha pronta, né? Assim, só montava a cama. E daí era tão frio, que diz que se tapavam de capa, essas capas de campeiro, sabe? Essas lonas. Tinham que se capar. E o meu pai passava toda a noite levantando e indo atender, porque eles serravam dia e noite as madeiras para poder vender a madeira. A madeira saía daqui e ia para... Eu acho até que era para dormentos de trem, viu? Que eles vendiam. Daí o começo do namoro foi assim, ele vinha a cavalo lá do São Judas até aqui. E depois que eu era pequena, né? Eles me botavam no colo numa tal de Yara, que era um cavalo branco, sabe? E a Yara tinha filho também. Daí a Yara atrás da égua, né? E eu no colo deles. A primeira reforma da fazenda aqui foi meu pai que fez, né? Daí eles resolveram que, depois que receberam, né? Porque todos esses anos do inventário, que foi 2 anos, ninguém cuidou da fazenda. Então estava tudo destruído, né? Daí a primeira reforma foi ele que fez. E depois dessa primeira, foi feito várias vezes, né? Mas reformas leves, assim, a manutenção, né? E daí, quando ele morreu, eu fiz uma reforma, que foi em 95. Daí que foi uma reforma maior, assim. Mas vamos dizer, o telhado que eu troquei, ele trocou lá, eu acho que 40 anos atrás, né? 95, ele recebeu em quanto? Em 51. Então, foi uma necessidade de trocar, né? E ampliar também. E ampliar, porque assim, ó, aqui, mas isso, a casa da fazenda era toda essa, a casa da fazenda. Só que quando ele recebeu, ele dividiu a casa, essa parte de trás que tem ó, a cozinha, ele fez uma casa para o caseiro, entende? E isso aqui que nós estamos agora, isso aqui só ia ali ter a churrasqueira que tinha um forno, sabe? O resto não existia. E para lá era só o forno, né?
Então, a casa do caseiro era esse fundo aqui, que é o quarto da Daniela e do Lourenço, que é um L assim, né? Esse fundo aqui era o quarto da caseira. Isso até quando o meu pai vivia, tá? Porque ele repartiu, porque achava a casa muito grande, e é mesmo, muito grande, né? E daí, quando eu recebi, eu que inventei de fazer isso, porque daí eu já tinha os filhos grandes, né? E daí já queria fazer um churrasco, a gente nunca tinha lugar para fazer, porque tinha que fazer no galpão, né? O trabalho da fazenda era feito pelo próprio Carlos e pelos seus filhos e alguns ajudantes com o passar dos anos. Como a fazenda era muito grande, muito extensa, eles iam a parar rodeio de uma invernada para outra, eles tinham que ir com uma carroça ou um carroção com os suprimentos e com as lonas e aperos e coisa para passar a noite, porque eles não conseguiam ir e voltar no mesmo dia. E assim que eles faziam a vistoria do gado. Eles acampavam. Aqui ele tinha criação do gado. O engorde do gado era feito em São Gabriel, nas terras da família que a minha avó herdou. Porque o campo lá era muito melhor e mais dava uma pastagem mais nutritiva e o gado engordava melhor. Para eles chegarem até lá, eles iam de cavalo, né? Com essas carroças supridas de sofrimento, mas além disso eles tinham que parar por diversas vezes, pernoitar na casa dos fazendeiros da estrada, do caminho. Quando chegavam lá, eles deixavam aquele gado para o engorde, porque aqui na serra, como eles chamavam, aqui nas missões, o campo não era bom para engorde, e na fazenda da minha avó, da família da minha avó, era. Eles engordavam o gado lá e de lá é que vendiam. E as mulas eram vendidas para São Paulo, quando ele tinha, naquela época que tinha mulas também, né? As mulas eram vendidas para São Paulo. E todo o gado ele ia por terra, por tropeada. Atravessava o estado de uma ponta a outra, daqui das Missões até a fronteira. A origem do nome Monte Alvão, que nós sempre soubemos, é que era o lugar mais alto da propriedade. Ele já comprou essa fazenda com esse nome. Ela é toda feita de pedra cupim e com rejunte de barro. Ela era feita e é atualmente igual, porque não foi mexido em nada, ela é autêntica. E se chamava Monte Alvão porque era alto, né? Era o lugar mais alto visto de todos os lugares. E era feito tudo aqui, como as lajotas do calçamento, da calçada, as telhas de barro, tudo era feito aqui, na própria propriedade, porque não tinha como vir, né, de outros lugares. Eu vou mostrar para vocês o que eu tenho de lembrança da vida campeira do meu avô. É esse rebenque que era dele, que tem uma moça muito linda ali deitada. Aqui nós temos uma espora, ó. Era espora, que nós agora fizemos um cinzeiro, mas ela está inteirinha. Aqui tem um par de estribos que ele usava, eram estribos de prata, usava no apero. Tem outro também, mas a minha mãe deu para as irmãs como lembrança.
Aqui tem o cabeçalho, como é? Cabeçote do arreio. Tanto a parte da frente como a do fundo, com o nome dele gravado aqui, ó. Carlos Chapeta, CC. Que agora nós botamos esses pé para conseguir segurar. Aqui temos a marca original da fazenda, que era a marca 7. E depois temos a marca da minha avó, que era a Vitória Chapeta, depois que ele faleceu. E aqui temos o relinho dele, que era o companheiro do arreio. Foi só isso que restou.